Olá pessoal do nono ano, bom dia. Vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos de equações do segundo grau, certo? Agora a gente vai trabalhar equações biquadradas. O que quer dizer equações biquadradas? Olha só, a equação do segundo grau, ela tem como a incógnita o x elevado ao quadrado, tá certo? A outra incógnita, ela não aparece expoente, ou seja, o expoente seria 1, tá? Então agora a equação biquadrada, ela tem os seus expoentes dobrados, certo? Onde o expoente era 1, agora o expoente é 2. Onde o expoente era 2, agora o expoente é 4. E como é que a gente vai fazer para resolver isso? Certo, então dando continuidade aqui, a gente está aqui, ó, nossa equação biquadrada, olha só, o x está elevado à quarta potência, certo? E o outro x está elevado ao quadrado. E normalmente a gente sabe, quando a gente estava trabalhando a equação do segundo grau, certo? O x era elevado ao quadrado, esse x não tinha expoente, ou seja, o expoente era 1. Agora a gente vai fazer aqui um artifício chamado artifício matemático, para facilitar o nosso trabalho, tá certo? Quando nós trabalhamos potenciação, nós vimos, por exemplo, esse x elevado à quarta potência, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode dividir essa potência em duas potências. Se eu coloco aqui, por exemplo, x elevado ao quadrado, quem é x elevado ao quadrado? Ao quadrado é x elevado à quarta, porque é potência de potência. Então, 2 vezes 2, 4. Então, aqui não mudou o valor. Só foi escrito de forma diferente, certo? Aí tá aqui, ó, menos 10x ao quadrado, aqui não mudou nada, mais 9 igual a 0. E esse artifício matemático, o que seria? O que seria? Onde tem x ao quadrado, a gente vai substituir por p, ou por qualquer uma letra do alfabeto. Pode ser por y, pode ser por z, pode ser por qualquer uma outra letra. Nesse caso aqui a gente vai substituir por p, onde for x elevado ao quadrado. Aí veja só como é que vai ficar, olha só. Onde tem x ao quadrado, a gente vai colocar p. Como o x ao quadrado, que agora é p, está elevado ao quadrado, então vai ficar p elevado ao quadrado, certo? Menos 10. Okay. Onde tem novamente x elevado ao quadrado, nós vamos substituir por quem? Por p, tá certo? Então vai ficar 10p mais 9 igual a 0, certo? Então você observa que aqui, agora, nós temos uma equação do segundo grau completa, escrita na forma reduzida, tá certo? Essa equação a gente pode resolver de várias maneiras, né? A gente pode resolver através da forma resolutiva de Bhaskara, né? Pode resolver através de outras formas, como a gente já viu aqui, tá certo? Mas a gente vai resolver através da forma de Bhaskara, ok? Então, primeiro a gente vai dar os valores aqui para A, B e C, certo? Então, A vale quanto aqui nessa equação? Ó, só tem 1P, então A vale 1. B vale quanto? Tá aqui, ó, menos 10P, então B vale menos 10. C vale quanto? Tá aqui, ó, mais 9, então C vale 9, tá certo? Aqui, como nós temos P, a gente vai colocar a formulazinha P. Normalmente a gente utilizava x igual a tal, mas aqui como nós substituímos x por p, a forma resolutiva de Bhaskara, nós vamos colocar como incógnita aqui o p, certo? P é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a, tá certo? Só que aí nós não temos valor de delta ainda, mas a gente pode calcular, certo? A gente sabe a formulazinha, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui a gente vai calcular, dentro desse quadrado aqui, o valor de delta, certo? Então, delta é igual. Quem é B? Tá aqui, ó. B é igual a menos 10, tá? Menos 10. Como B está elevado ao quadrado, menos 10 ao quadrado. Menos 4, tá aqui o menos 4, repete. O A, quem é A? Vamos substituir o A por 1. E vamos substituir o C, ó, por 9, tá certo? Então, tá aqui, delta é igual. Menos 10 elevado ao quadrado. Mesmo a base sendo negativa, como a gente já sabe, elevado a um expoente par, o resultado é positivo, certo? Então, quanto é 10 elevado ao quadrado?
100, que é 10 vezes 10, que é igual a 100. Vamos multiplicar agora esses três números. Como só tem um negativo, já vem um negativo para cá, tá certo? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36. Então, delta vai ser igual a 100 menos 36, que é igual a 64, certo? E a gente já sabe que esse 64 é um quadrado perfeito, tá bom? Então, a gente volta aqui para a fórmula. Vamos aqui, então, P é igual a menos, tá aqui o menos, quem é B? Menos 10, então vai ser menos novamente. Menos 10, mais ou menos, da fórmula, raiz quadrada de delta. Quem é delta? Nós vimos aqui que é 64, certo? 64. E 2 que multiplica A. A vale quanto? Então, nós vimos que A aqui nessa equação é igual a 1, tá? 2 vezes 1, ok? Então, dando continuidade aqui, P é igual, menos com menos, mais 10, mais ou menos, raiz quadrada de 64, 8, certo? Porque 8 vezes 8 é igual a 64. Então, 8. E 2 vezes 1, 2. Então, quando chega nesse estágio aqui, a gente vai ter duas soluções, né? Que é a gente chamava antes de x' e x duas linhas. Como a gente está trabalhando aqui com incógnita P, vai ser P' e P duas linhas, certo? Veja só. Então, P' é igual. Vamos pegar aqui, ó, 10, que precisa colocar esse sinal de mais, ele é positivo, não precisa, certo? Mais, que o P' vai pegar o mais quem? 8, dividido por 2, certo? E o P duas linhas vai ser o 10 menos o 8 dividido por 2, certo? Então, 10 mais 8 são 18, dividido por 2, que é igual a quem? Igual a 9, certo? Aqui o P duas linhas, 10 menos 8 são 2, dividido por 2, que é igual a 1. Então, P' e P duas linhas, certo? São as soluções aqui, inicialmente, dessa equação. Só que nós queremos saber qual é o valor de x, porque aqui nós temos a equação biquadrada, o x elevado à quarta potência, tá certo? Então, vamos substituir aqui, onde nós colocamos esse artifício matemático, vamos fazer aqui o seguinte. X ao quadrado é igual a P', como também x ao quadrado é igual a P duas linhas, certo? Porque na equação do segundo grau nós temos duas soluções, tá certo? Então, vamos lá. X ao quadrado é igual a P'. Quem é P'? 9. Substituímos o P' por 9. Então, x é igual... Essa potência que está no primeiro membro, ela vai para o segundo membro em forma de raiz. Lembrando que, mais ou menos, porque quando a gente multiplica um número negativo por outro negativo, ele vai dar positivo, certo? Então, e o 9 vem para dentro do radical. Então, x é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 9, 3. Certo? Então, nós temos aqui a solução, menos 3 e mais 3. Vamos para o x duas linhas aqui, para o P duas linhas. X ao quadrado é igual a P duas linhas. Quem é P duas linhas? Nós vimos que é 1, tá certo? Então, vamos substituir aqui por 1, certo? Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de quanto? De 1, certo? E quanto é a raiz quadrada de 1? É 1. Ah, tá certo. Então, olha só, a solução aqui dessa equação biquadrada, certo? São quem? Menos 1 e 1, tá certo? E menos 3 e 3. Então, aqui está a solução dessa equação biquadrada, tá certo? Agora, a gente vai seguir para mais um exemplo. O nosso segundo exemplo aqui de hoje é dessa equações biquadradas, né? A gente vai pegar aqui o primeiro exemplo aqui da página 109, tá certo? Ele está todo resolvido aqui no livro, tá? Primeiro exemplo aqui, mas vamos resolver aqui explicando passo a passo, tá certo? Nós temos aqui a equação biquadrada, x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4. Então, a gente vai utilizar o mesmo artifício matemático. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte, olha só, onde tem x à quarta potência, a gente vai colocar aqui, ó, x à quarta é a mesma coisa que x ao quadrado, tá certo? Porque 2 vezes 2 são 4.
Então, não alterem nada, certo? Menos 5x ao quadrado, continua ao quadrado, mais 4 igual a zero. Olha, nós escrevemos a equação aqui de uma outra forma, certo? Só que nós desmembramos o 4 para duas potências, potência de potência, x ao quadrado. Aí a gente vai utilizar novamente aqui o artifício matemático. Onde for x ao quadrado, a gente vai substituir por p. Tá certo? Então, continuando aqui, a gente tem, na verdade, o começo de uma equação do segundo grau, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Substituindo esse x ao quadrado aqui, o que está dentro do parêntese, por p. E como o x ao quadrado está ao quadrado, vai ficar p ao quadrado, certo? Menos 5. Aqui onde tem x ao quadrado novamente, a gente vai substituir também novamente por p, certo? Que vai ficar 5p mais 4 igual a zero. Então, você observa que aqui a gente já tem a equação do segundo grau, certo? E a equação do segundo grau a gente já sabe resolver, não é isso? Então, para isso, a gente precisa destacar aqui os valores de A, que é 1, que aqui só tem um P. O valor de B, que é quanto? Menos 5, que aqui está menos 5P. E o valor de C, mais 4. Não precisa colocar o mais. Quando o número não tem sinal, é porque ele é positivo, certo? Então, aqui agora a gente vai calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado, certo? Menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual, quem é B aqui? Menos 5. Então, você pega o B, coloca entre parênteses, ao quadrado, menos 4. Quem é A? A é igual a A1. Aqui é igual a 1. E C é igual a quanto? A 4. Certo? Então, delta é igual. Quanto é menos 5 elevado ao quadrado? A gente sabe que quando a base é negativa, o expoente é par, o resultado vai ser positivo, certo? Então, nós temos aqui 5 elevado ao quadrado, que vai dar 25. Menos, multiplica os 3 aqui, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então, ficou menos 16. Então, o delta vai ser igual a quem? 25 menos 16, 9. Observa aqui, ó, um outro quadrado perfeito. Isso é muito bom. Quando a gente está resolvendo equações do segundo grau e se depara com delta elevado a um quadrado perfeito, aí praticamente a questão já está resolvida, não é isso? Então, vamos pegar aqui. Então, P é igual a menos B, certo? Mais ou menos a raiz de delta sobre 2A, tá certo? Então, P é igual menos, ó, porque é menos B. Quem é B? Menos 5, certo? Então, você coloca aqui entre parênteses, mais ou menos a raiz quadrada de delta. E delta a gente já viu que é quem? 9, tá certo? 2 vezes A. Quem é A? É 1, tá certo? Então, a mesma formazinha de resolver pela forma resolutiva, né? Tá resolvendo aqui. P é igual, menos com menos dá mais, então mais 5, mais ou menos, a raiz quadrada de 9, que é quem? 3, porque 3 vezes 3 são 9. E 2 vezes 1, 2, certo? Aqui a gente vai para P', né? E aqui a gente vai para P, duas linhas, tá certo? Vamos lá, olha só. Então, P' é igual a 5, né? A gente vai pegar o 5, mais 3 sobre 2, certo? E aqui no P duas linhas, a gente vai pegar o 5 menos 3. Observa, o mais vai por linha e o menos vem para baixo, para duas linhas. Então, dividido por 2. Vamos aqui. Então, 5 mais 3 são 8, dividido por 2 igual a 4, certo? E o P duas linhas, 5 menos 3, 2, dividido por 2 igual a 1. Então, aqui nós temos P' e P duas linhas. Já concluímos a questão? Não, a gente não concluiu, certo? Porque lembra que a gente vai voltar agora lá para o artifício que a gente criou inicialmente. Só que aqui a gente vai chamar P', x ao quadrado é igual a P', e x ao quadrado a gente vai ser igualar aqui a P duas linhas. Que nós vimos aqui que a equação do segundo grau, ela teve duas raízes, certo? Duas soluções, que foi 4 e 1, certo? Aqui no P' a gente vai colocar o 4, e aqui no P duas linhas a gente vai colocar o 1, que foi isso que a gente encontrou, tá certo? Então, x ao quadrado é igual a 4. Substituímos o P' por 4, que foi o 4 que nós encontramos lá no P'.
Então, x é igual a mais ou menos, essa potência que está no primeiro membro, a gente vai levar para o segundo em forma de raiz, que é igual a 4, certo? Então, x é igual a mais ou menos, a raiz quadrada de 4, 2, certo? Então, nós já temos aqui parte da solução da equação biquadrada. Vamos para a segunda parte aqui, x ao quadrado é igual a P duas linhas, que nós vimos aqui que é igual a quem? A 1. Substituímos por 1, que foi o valor que nós encontramos lá. Aqui, certo? No P duas linhas. Então, x é igual a mais ou menos, novamente, ó, raiz quadrada de 1, certo? X é igual a mais ou menos 1. Então, nós temos aqui a outra solução da equação. Então, a gente vai colocar aqui, ó, a solução é igual a quem? A menos 1 e 1, tá certo? Menos 1 e 1 positivo. E também menos 2, certo? Menos 2 e 2. Então, aqui a gente conclui a resolução desses dois exemplos, tá certo? A nossa atividade vem em seguida e eu já resolvi essa atividade todinha, já coloquei no nosso canal, tá? Você pode se inscrever no canal aí e vai receber logo de cara a atividade toda resolvida, tá certo? Ok, um abraço.